seja muito bem-vindo ao Dentro da Área, programa da TV Assembleia, que te leva o melhor do esporte maranhense. Vamos saber os destaques do programa de hoje. Motoclube perde para o Águia de Marabá e não consegue assumir liderança do Grupo A2 da Série D. Goleiro Felipe se despede do Sampaio para assinar com o time e vai disputar a Champions League. Você vai ver ainda, a seleção do Campeonato Maranhense 2024 é dominada por Maranhão Atlético Clube e Sampaio Correia. E mais, Sampaio Basquete vai disputar semifinais da LBF contra o Campinas do Castelinho. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Programa iniciando, a gente começa o programa sempre trazendo meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, seja muito bem-vindo ao programa. E aí, Dani, belezinha? Tranquilo final de semana, essas festividades de São João, porque a gente sabe que final de semana junino, no mês de junho, é muita festa. Ah, rapaz, teve São João demais, Dani. E olha, hoje é dia de São João. E hoje é dia de São João. E segunda-feira, 24 de junho, talvez, Dani, o dia mais importante do Nordeste brasileiro, né? Sim, dia verdade. Ao lado do São Pedro, né, também, vamos dividir, né? Mas muito legal. E aqui no Maranhão a gente tem nesse mês, começa com Santo Antônio dia 13, aí tem dia 24 São João, aí São Pedro, São Marçal. Isso. Aqui no Maranhão é santo do começo do mês de junho até o final. Exatamente, a gente comemora, brinca e trabalha, rapaz. Trabalhamos muito aqui no Arraial da Assembleia, que foi sucesso, né, galera? Sucesso total. Sim. Você que não pôde vir prestigiar, também pôde acompanhar aqui através das nossas mídias digitais, de todas as plataformas, ficando mais pertinho aqui do São João na Assembleia Legislativa. Mas bora trabalhar? Da TV e da rádio também, né? Sim, a Rádio verdade. Assembleia transmitiu tudinho, a TV foi bem legal. Vamos trabalhar? Bora! Vamos começar o programa de hoje com o Giro da Área. Destaque para o Sampaio Basquete, que já tem adversário na semifinal. Acompanhe agora no Giro da Área. Classificado para as semifinais da Liga de Basquete Feminino 2024, após 2 vitórias sobre o Sodier Mesquita nas quartas de final, o Sampaio Basquete já sabe quem será o seu próximo adversário nos playoffs da competição, o Unimed Campinas, que venceu o Santo André. Como fez a melhor campanha da temporada regular da LBF 2024, o Sampaio vai ter a vantagem do mando de quadra na série melhor de 3 contra o Campinas. Rival histórico do Sampaio Basquete na LBF, o Unimed Campinas, chega às semifinais da temporada após garantir a 5ª colocação na fase classificatória, com 11 vitórias em 20 partidas e vencer a série contra o Santo André por 2-1 nas quartas de final. E foi encerrado na semana passada o ciclo olímpico do skate. E o Brasil conheceu os 12 atletas que vão representar o país nos Jogos Olímpicos de Paris. A delegação brasileira segue com a maranhense Raíssa Leal como a melhor aposta de medalha no skate street. Medalhista nos Jogos de Tóquio, a maranhense Raíssa Leal fechou seu ciclo conquistando o Mundial 2022. Realizado em 2023, e recentemente a primeira etapa em Xangai. Em dezembro do ano passado, ficou em 2º lugar no Mundial de Tóquio. Neste cenário, a atleta de Imperatriz é a principal esperança de ouro em Paris. A fadinha maranhense lidera o ranking brasileiro na modalidade street e a 2ª colocada no ranking mundial. Greg, tá afunilando, tá chegando mais perto da final. O Sampaio Basquete vai enfrentar agora o Unimed Campinas na semi. Verdade, o Unimed Campinas, inclusive o Unimed Campinas, Dani, foi o único time que precisou de 3 jogos, né? Para passar de suas quartas de final e chegando assim à 8ª de final, a semifinal da LBF 2024, vai encarar o Sampaio Correia, estava no aguardo aí de quem seria seu adversário, já está definido, Unimed Campinas, com aquela máxima, são 3 jogos de playoff, né? E olha, amigos, o Sampaio tem a vantagem de jogar os 2 jogos decisivos aqui em São Luís, vai jogar o segundo, isso obrigatoriamente, e se acaso houver a necessidade de um 3º jogo, vai jogar a 3ª partida também em São Luís. E Dani, tem novidade, viu? Os jogos serão no Castelinho, confirmado pelo Sampaio Basquete. O Sampaio vai sair do Costa Rodrigues e vai sediar seus jogos
no Castelinho. Nós sabemos que, por conta da realização do arraial do governo do estado ali, né, do Bumba Meu São João, né, que teve ali... Também foi sucesso. E também sucesso absoluto ali nas imediações do Complexo Esportivo Canhoteiro. Então, nós tivemos que... O Sampaio teve que sair do Castelinho e jogou algumas partidas no Costa Rodrigues, só que agora o Sampaio retorna para o Castelinho, né, que já inclusive foi palco de título do Sampaio Corrêa na Liga de Basquete Feminino, para jogar contra a Unimed Campinas essas duas partidas, caso sejam necessárias. Inclusive, Dani, também já tem até data marcada. O Sampaio encara o Unimed Campinas no dia 27, às 7 horas da noite, fora de casa, lá no ginásio do Tênis Clube em Campinas. E no dia 1º de julho, esse jogo aqui está marcado certinho, vai acontecer às 7 horas da noite no Castelinho. Se o Sampaio ganhar lá e ganhar esse jogo no Castelinho no 1º de julho, já era. O Sampaio já está na final da LBF 2024. E a gente acredita muito nisso, até porque o Sampaio tem uma campanha espetacular dentro dessa Liga de Basquete Feminino nesse ano de 2024. O Sampaio vai em busca do seu tetracampeonato, né, é o atual vice-campeão e tem uma campanha inacreditável. Teve 11 jogos em casa, Dani, nesse ano de 2024, pela LBF, venceu todos. Jogou 11 jogos em casa e venceu todos. E dos jogos fora de casa, perdeu apenas um jogo por uma pontuação mínima, né? No segundo final. Isso, para a equipe do Ituano, né? Fora de casa. Então, o Sampaio é, para mim, amplo favorito a passar da equipe do Campinas. Claro que é um esporte, então tudo pode acontecer, mas o Sampaio é amplo favorito. E aí, na final, meus amigos e minhas amigas, o Sampaio vai encarar, se passar do Campinas, simplesmente César Araraquara, que é o atual campeão. Atual rivalidade da LBF. Exatamente, inclusive. A atual rivalidade do Sampaio na LBF. Ganhou a Copa LBF justamente em cima do Sampaio, na sua primeira edição da Copa LBF. E o atual campeão também em cima do Sampaio Corrêa na temporada 2023. Vai encarar o César Araraquara ou o Ituano, que é a única equipe que ganhou o Sampaio nesse ano de 2024 dentro da Liga de Basquete Feminino. Portanto, tem tudo para ser uma grandiosa final e a gente destaca que o playoff final é um playoff melhor de 5. E o Sampaio já tem vantagem se chegar nesse playoff final porque fez a melhor campanha. E não foi a melhor campanha desse ano, não. Foi a melhor campanha da história da LBF na fase de classificação. Então o Sampaio, para mim, é amplo favorito diante do Campinas e tem um favoritismo seja contra o César, seja contra a equipe do Ituano. E eu acho que o Sampaio passa para a final, independente do adversário, se for o César, se for o Ituano, vai ser um jogão. E tem um detalhe importante, o Sampaio vai em busca da 4ª estrela. Isso. Do 4º título. Do tetracampeonato. Só que tem um porém, o Sampaio nas últimas 3 vezes que foi campeão, não passou em primeiro lugar na competição, na primeira todas fase. As vezes. Segunda, todas as vezes. Nunca terminou nunca em primeiro. Passou. Então vai entrar para a história de qualquer jeito essa final. Exatamente. E falando do outro assunto do nosso giro da área, é nada mais nada menos que a nossa fadinha do skate, Raíssa Leal, né, Dani? Raíssa Leal, confirmadíssima nas Olimpíadas de Paris 2024, vai representar o Brasil, vai representar o Nordeste, vai representar o Maranhão e vai representar a cidade de Imperatriz em Paris 2024. Raíssa Leal saiu a convocação, né, do time olímpico de skate do Brasil. E no feminino, no skate street feminino, nós temos a presença confirmadíssima da atual medalha de prata olímpica, né, que é a Raíssa Leal, a gente tem que lembrar, e também bicampeão do circuito mundial, a Raíssa Leal, não falta título para ela, né? Teremos Raíssa Leal, Pamela Rosa e Gabriela Mazeto, vão representar o Brasil no skate street feminino. No skate street masculino, Dani, temos o Kelvin Huffler, o Giovanni Viana e o Felipe Gustavo. No skate park feminino tem a Raika Ventura, a Dora Varela e a Isadora Pacheco. E no skate park masculino, meus amigos e minhas amigas, temos o Augusto Aquio, o Luiz de Cine e o Pedro Barros. Esse é o time do skate. A Raíssa vai defender medalha. A Raíssa é prata, né? Quem sabe ela belisca aí o ouro olímpico, rapaz, né? E aí tem grande chance, né, a Maranhense, tem. De poder trazer o ouro. E assim a gente espera, deseja sucesso e muita coisa boa para a Raíssa Leal nos Jogos Olímpicos que acontecem em Paris, começando agora em julho. Exatamente.
Agora a gente vai falar do quadro Curioso do Esporte. Vamos trazer o Rafael Albuquerque, que vai trazer a preparação de meninas maranhenses no futebol. Porque faltam daqui a exatos 3 anos a estreia da Copa do Mundo Feminina de Futebol. É a primeira vez que o Brasil vai sediar a competição. E essas meninas maranhenses sonham em atuar na competição. Acompanhe. Faltam exatamente 3 anos para a bola rolar na Copa do Mundo Feminina. E aqui no Maranhão, muitas jogadoras têm o sonho de estar em campo em 2027. Há 10 anos, o Cefama, Centro de Formação de Atletas do Maranhão, tem realizado um trabalho de revelação de novas jogadoras para o futebol brasileiro. O treinador Ari Ferreira destaca o processo de crescimento do esporte entre as mulheres. O olhar se voltou para o futebol feminino, né? É uma realidade. Eu acho que com as competições sendo fomentadas no Brasil, isso vai expandir muito o futebol feminino. E mais a chegada da Copa do Mundo que a gente vai receber no Brasil, acho que isso aí vai dar a impulsão que nós estávamos esperando. Um trabalho árduo, que exige muito esforço e dedicação, mas que rende muitos frutos para quem sonha e persiste. Nos últimos anos, muitas jogadoras maranhenses conseguiram alcançar projeção nacional e internacional. Eu acho que é o sonho que vai persistir, né? Está persistindo dentro delas, até porque a gente tem uma atleta que iniciou aqui com a gente, que é a Micaele, que hoje faz parte do grupo internacional, que é a seleção brasileira sub-17, né? E conquistou agora o Mundial sub-17. Então isso, com a Copa do Mundo vindo para o Brasil, eu acho que o sonho se torna mais próximo, né? Para quem espera chegar lá, o caminho já está traçado. E a cada treino, a sensação é de que o sonho está ainda mais próximo. É um sonho muito grande, porque meu sonho sempre foi vestir a camisa da seleção brasileira. E com isso eu treino todos os dias para me chegar até lá. Que esse é meu sonho, para me dar uma melhora de vida para a minha família, para minha mãe, sempre vem me apoiando. E eu fico muito gratificante com isso. É um sonho, né? Ainda mais aqui no Brasil, onde tudo começou. Meu sonho é ir participar, que Deus me abençoar e eu ir participar com algum time, né? E fazer o meu melhor. Entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Para as atletas, é a grande chance de jogar no topo do esporte mundial. Quem sabe, até lá, muita bola vai rolar, com a chance de vê-las desfilarem o seu talento pelos campos ao redor do mundo. O curioso do esporte está de olho e torcendo. Greg, o quadro hoje, Curioso do Esporte, trouxe o futebol feminino e o sonho das atletas maranhenses em poder atuar com a camisa amarelinha, a camisa da seleção brasileira, na primeira vez que o Brasil vai sediar a competição. Exatamente. E olha, o Brasil tem a honra, né, de receber em 2027 a Copa do Mundo Feminina de Futebol, né? Seria a primeira experiência do Brasil sediando essa competição, né? E o Rafael acompanhou as meninas do Cefama, né, que é um centro, vou chamar assim de um centro esportivo dedicado ao futebol feminino, né? E está disputando inclusive competições nacionais há muito tempo já aqui no estado do Maranhão, revelando algumas atletas, e elas demonstram, claro, esperança e muita satisfação, né? Porque finalmente o Brasil, que é um celeiro de atletas para o futebol mundial, tanto no masculino como no feminino, vai receber pela primeira vez a Copa do Mundo em 2027. O Brasil, meus amigos, simplesmente forneceu a maior jogadora da história, a Marta. A gente tem que sempre destacar isso. A Marta é 6 vezes melhor jogadora de futebol feminino do mundo. Não é para qualquer um. 6 vezes, mais do que o Cristiano Ronaldo, viu? Que muita gente não... o Cristiano Ronaldo... A Marta é mais do que o Cristiano Ronaldo. Agora, não tem, claro, a representatividade que deveria ter, né? Infelizmente, a gente sempre tem que deixar claro. E o Maranhão, meus amigos, para esse ciclo olímpico, teve algumas atletas convocadas para a seleção brasileira. Por isso que também enche de esperança, né? Esse ciclo olímpico agora que inicia em 2024, as Olimpíadas agora no mês de julho, né? No final do mês de julho. Tivemos a Camila, goleira, né? Tivemos a Ari Borges, também convocada, e a Eudmila, atacante. Participaram do ciclo, vou chamar assim, né, Dani? E entre elas,
grande destaque que pode, inclusive, que, aliás, é titular da seleção brasileira, é Ari Borges, né? A gente tem que destacar isso, que na última Copa do Mundo, em um jogo, marcou até uma tripleta, né? Como os ingleses falam, o hat-trick, né? Fez 3 gols numa só partida, né? Então, temos um atleta de ponta, a nível internacional, maranhense, defendendo a seleção brasileira. Isso que dá esperança para essas meninas. Não é isso? E destaque também que hoje a Eudmila está no maior clube de futebol feminino, que é o Corinthians, lá de São Paulo, fazendo gols. E o Corinthians, que é o atual líder da competição. Além da Camila, a gente tem destaque da Mica no Sub-17, também da seleção brasileira, sendo destaque, fazendo muitos gols. Então o Maranhão está sendo um celeiro que está exportando essas jogadoras. E tem que deixar sonhar, Greg. Tem que deixar sonhar essa garotada, essas meninas, porque é assim que está começando. O futebol feminino no Brasil ainda tem muito caminho a ser percorrido, diferentemente, claro, do futebol masculino. Mas agora, inclusive com o governo federal, fomentando o esporte, fomentando com centros de treinamento sendo criados, dando materiais esportivos, que antigamente a gente não via o futebol feminino da base. Muitas atletas iam para uma final de campeonato, vestir, na verdade, a camisa da seleção brasileira sem nunca ter disputado uma final de estadual, uma final de brasileiro. Não existiam competições, né? Não existiam competições. E agora a gente percebe que tem competição sub-15, sub-17, sub-20. Inclusive, poucas pessoas sabem. Se você não sabe aqui, você que assiste a tela da TV Assembleia, os times de Série A e Série B são obrigatoriamente, tem que ter o time feminino. Sim. São obrigados a ter time feminino e isso ajuda a fomentar o futebol e o esporte, a modalidade no Brasil. Exatamente. Então, estamos na expectativa para em 2027 ver a Copa do Mundo do Brasil, né? Tomara que tenha maranhenses lá, né, representando. Assim a gente espera. Isso. Vamos para um breve intervalo e logo após o intervalo a gente traz muito mais informação aqui no Dentro da Área. Vamos trazer a etapa regional dos Gêmeos. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. De volta com o Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, te levando o melhor do esporte maranhense. Agora a gente vai trazer uma reportagem sobre os Gêmeos 2024. Começou a etapa regional no último fim de semana, lembrando que 123 cidades vão se fazer presente na competição este ano de 2024. Acompanhe. Foi dada a largada para a programação geral da etapa regional de eliminatórias para os Jogos Escolares Maranhenses Gêmeos 2024 e também para as modalidades paralímpicas. Nessa fase, as disputas começaram dia 22 e vão até o dia 28 de junho. No total, são 7 modalidades de jogos realizados em 10 municípios maranhenses que disputam uma vaga nos Jogos Escolares. Todos os jogos começam lá no município. Cada município faz seus jogos para poder ter a fase regional. Então, a gente tem de agradecer aos prefeitos, aos secretários municipais, aos professores, treinadores e o principal, aos atletas, que estão dando tudo de si para poder participar do maior evento esportivo e educacional, que é o Gêmeos para Gêmeos 2024. Uma chance deles aparecerem no cenário nacional, nos Gêmeos, nos Jogos da Juventude. Então, uma oportunidade única. Estamos aqui na etapa São Luís, com 7 modalidades, 10 municípios participantes e cerca de 3 mil atletas. Essa é a etapa para poder ser a classificatória para a etapa regional final aqui em São Luís. De acordo com o governo do estado, em 2024, as inscrições para os Gêmeos bateram um recorde histórico. Atletas de 123 municípios participam da edição. Nas quadras, a expectativa é de superação e vitória. Está sendo muito bom aqui, a gente está tendo bons jogos, assim, contra duplas bem fortes. E a minha expectativa é de conseguir ganhar todas as partidas e ganhar principalmente de uma dupla que a gente acabou perdendo nos Gels, mais por um cansaço físico, mas eu tenho a expectativa de vitória agora e conseguir ir para os Gêmeos. Entre as modalidades, atletismo, vôlei de praia, voleibol, handball, basquete, futsal e beach soccer. De 24 a 28 de junho, os jogos estão sendo realizados a partir das 8 da manhã nos ginásios Costa Rodrigues, Georgiana Flieger, Ginásio Paulo Leite e Arena Domingos Leal.
De 26 a 28 de junho, as disputas também começam a partir das 8 da manhã, no Instituto Federal do Maranhão, IFMA, do Monte Castelo, e no ginásio Gilberto Alves. Greg, a etapa regional teve início no fim de semana. O sonho de alguns atletas começam agora. Exatamente. Os Jogos Escolares Maranhenses, né, é um dos poucos jogos escolares que ainda resistem no Brasil. A gente tem sempre que destacar isso. Parabéns ao governo do estado, porque mantém a tradicional disputa dos gêmeos ano após ano. E, inclusive, esse ano, né, Dani, nós tivemos um aumento substancial. 123 cidades, é um recorde, viu? É um recorde de quantidade de cidades disputando os Jogos Escolares Maranhenses nesse ano de 2024. A Márcia Carvalho trouxe aí na reportagem, você pode acompanhar, né, destaques dos Jogos Escolares Maranhenses. E eu separei aqui algumas informações, Dani, porque ao mesmo tempo dos Gêmeos, começa o Paragêmeos, né? Começou no final de semana, no sábado, e vai até o dia 28, agora essa etapa regional, que é disputada aqui em São Luís. O Paragêmeos, nós tivemos modalidades, a Márcia falou, mas não custa lembrar, atletismo, vôlei de praia, voleibol, handball, basquete, futsal e beach soccer. E os jogos estão sendo disputados aqui na ilha de São Luís, né? Temos aqui os jogos no Costa Rodrigues, no Georgiana Fluger, no Paulo Leite, na Arena Domingos Leal, que é a Arena da Lagoa da Jansen, né? Também tem jogos disputados no ginásio do Instituto Federal do Maranhão, do IFMA, Todas as praças sendo no Monte contempladas Castelo, exato. No Gilberto Alves, também bem tradicional. Portanto, praticamente a ilha toda de São Luís contemplada com a realização desses Jogos Escolares Maranhenses, dessa etapa regionalizada dos Gêmeos. Certíssimo. Agora a gente vai para um breve intervalo e logo após o intervalo a gente vai falar de futebol. Vamos falar da derrota do Moto Clube de São Luís na Série D no fim de semana. E vamos falar também da despedida do goleiro Felipe do Sampaio Corrêa. Acompanhe que depois do intervalo a gente traz esses detalhes. De volta com o Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia e agora nós vamos falar de futebol. O Motoclube de São Luís entrou em campo fora de casa lá no Pará para enfrentar o Águia de Marabá. E acabou saindo derrotado por 2-0 e não trouxe nenhum pontinho na bagagem. Greg, 2 gols de Giliardi. A torcida maranhense lembra de Giliardi e nesses 2 gols, um golaço, o segundo gol de Giliardi. O Motoclube de São Luís, quando a gente pensa que vai engrenar, poderia assumir a liderança do campeonato, acaba sendo derrotado por 2-0. Mas, Dani, tem algumas coisas interessantes aqui desse resultado. Não vou nem dizer do jogo, mas do resultado. Porque era um resultado, Dani, que eu estava até conversando aqui nos bastidores, né, com o pessoal, a gente esperava uma vitória sincera do Moto, né? A gente não esperava uma vitória do Moto diante do River. Ninguém esperava lá no Piauí. Aqui tudo bem. Mas lá no Piauí, diante do River, a gente não esperava uma vitória do Moto. Só que o Moto vai lá e ganha do River do Piauí. Ganha 2 vezes, ganha aqui e ganha lá, né? E aí depois o Moto vai encarar o Lanterna. O Águia de Marabá, Lanterna, pior time disparado dessa competição. Inclusive era o time que todo mundo dizia que ia dar os pontos para todo mundo que enfrentasse. Exatamente. E a gente pensava isso, que o Moto ia ganhar os pontos lá em Marabá, ganhar os 3 pontos. Só que o que aconteceu? Nada disso. O Moto perdeu 2-0. Um jogo fraco, tecnicamente falando, né? Poucas oportunidades no primeiro tempo, algumas melhores no segundo tempo, das duas equipes. E o Giliardi entra só no segundo tempo. Lá na metade do segundo tempo, lá, né, Judanho? E ele resolve. E é aquele, viu, gente? O Giliardi, que surgiu no Parque Valério Monteiro, que eu me lembro que alguns narradores de futebol, tem até um amigo meu, viu, que chamava A Joia Rara do Parque Valério Monteiro, o Giliardi, né? Tá lá. E a joia apareceu. Apareceu, mas ele tava sumido, viu, gente? Completamente desaparecido do futebol, né? Informações dão conta que nem futebol profissional ele estava jogando, né? E aí, de repente, tá lá no Águia de Marabá, morando em Marabá, entra contra o Moto e faz 2 gols, um golaço, como a Dani falou, e faz com que o Águia ressurja das cinzas, né? Porque o Águia está praticamente morto, com 5 pontos, chega a 8, e aí já pode pensar em alguma coisa. Tem 4 jogos pela frente. O Águia não tinha nenhuma vitória na competição. Nenhuma. Foi a primeira vitória do time na competição, né? Ou seja,
tinha 5 pontos de 5 empates. E aí o Moto vai e consegue perder do Águia lá. Então é um time muito inconstante, né? A gente vê o Moto parecendo que vai engrenar, aí, não sei, dá um balde de água fria e assim como aconteceu naquele jogo contra o Cametá, lá no Parque do Bacurau, quando a torcida achou que o Moto iria engrenar, aí de novo aquele banho de água fria. Só que tem o seguinte, amigos e amigas, desta vez, um time que tinha sonho, um pleito de chegar à liderança do campeonato, do grupo A2, foi do G4. Com o final da rodada, o Moto saiu do G4, está na 5ª colocação. Então, é uma situação ainda tensa, né, do Moto. É claro que existe esperança, são 4 jogos, o Moto depende só de si para se classificar, né, para a próxima fase da competição. Né, depende só dele para chegar no mata-mata da Série D e continuar com o sonho do acesso, mas as situações se complicam. E é bom lembrar, Dani, que o Moto vai demorar, viu? Só no dia 3 de julho. Tem um tempão aí para se preparar, uma quarta-feira, 3 de julho, às 8 da noite, contra o Cametá em São Luís. Esse jogo é extremamente decisivo para o Moto. O Moto tem que ganhar o Cametá, se pensa em classificação. E o Cametá está a 3 pontos do Moto Clube. Por isso. Essa vitória, porque está embolado, né? Do primeiro colocado que tem 15 pontos, que é a equipe do Altos, né? Que está no alto da tabela, né? Desculpa. E que ninguém esperava também, né? Ninguém esperava. É incrível esse grupo. Do Altos, que tem 15 pontos, até o quinto colocado, que é o Moto Clube, tem 14. Ou seja, a diferença é de 1 ponto. Mas tem muita gente na frente. Sim. Tem muita gente na frente. E E por essa inconstância do Moto Clube de São Luís, a gente não pode nem assegurar que o Moto vai conseguir buscar essas 4 posições, que é complicado. E tem os jogos atrasados, do próprio Maranhão Atlético Clube. Que aí pode ainda mais aumentar a distância para o primeiro, né? Se o Maranhão ganhar, por exemplo. Né? Então, é uma situação complicada. O jogo contra o Cametá em São Luís virou de fundamental importância para o Moto. Não era tão assim, mas virou, porque o Moto conseguiu perder do Lanterna. Do Águia. Isso. Então, esse jogo contra o Cametá é de fundamental importância, porque tu elimina um adversário, né? Freia o adversário e consegue 3 pontos para colar ali na primeira colocação na tabela de classificação do Grupo A2 da Série D. Eu queria até falar uma coisa sobre esse Grupo A2, eu estava conversando na última sexta-feira, o Álvaro Luiz participou comigo no quadro Esporte em Debate da rádio, o Álvaro Luiz, nosso repórter aqui, muita experiência, tanto na política quanto muitos anos também no jornalismo esportivo, e a gente estava conversando, sabe o que, Dani? Eu sei que você tem aberto aí já no seu celular a tabela de classificação da Série D e do Grupo A2 e dos outros grupos. Tem uma coisa interessantíssima. O nosso grupo, o grupo do Maranhão de Moto, é fraquíssimo. As equipes não pontuam. No grupo A1, que é o cruzamento com o nosso grupo... está com 26 pontos. 26 pontos. O dobro de pontos. Pois é. Mais do que o... Exatamente. Ou seja, simboliza que o nosso grupo é muito fraco. E ele é um grupo que tem uma pontuação baixa, todos têm uma pontuação baixa, e que todas as equipes são praticamente do mesmo nível técnico. Né? E ali não. No grupo A1, nós temos... No A3, 20 pontos. Isso. No A4, 23. No A5... Olha aí. Tá vendo? Isso aí, meus amigos, significa, sabe o quê? Que na hora do cruzamento, os times do Maranhão, se passarem, Moto Maranhão e torce para isso, vão pegar em fio pelado. Porque vão pegar... Vão se complicar mais ainda. E isso, times que estão embalados na competição. Isso mesmo. Agora a gente sai de Série D, vamos falar de Série C. O Sampaio Corrêa, que vai ter na 10ª rodada, vai enfrentar o líder do campeonato, o Atlético. E teve uma baixa agora, recentemente, nessa segunda-feira, o goleiro Felipe partiu. Tá dando tchau para a Bolívia querida, tá dando tchau para o time tricolor. Greg, vai fazer falta para o time do Sampaio Felipe, que estava sendo um nome importantíssimo nessas últimas rodadas. O nome do Felipe, no mínimo, em cada partida, era como um dos melhores jogadores. Faz muita falta. O Felipe veio para o Sampaio com expectativas da torcida, né? Porque é um goleiro que defendeu a equipe do Flamengo, defendeu a equipe do Corinthians, e veio para o Sampaio carregado de expectativa. No começo ficou meio ali, vai, não vai, não sei se é aquilo ali tudo mesmo. Depois não. Depois resolveu, estava resolvendo situações de jogo onde o Sampaio perderia, ou então onde o Sampaio perderia a vitória. Jogo que ia perder, Felipe salvou. Jogo que ia empatar, Felipe salvou.
Então, e foi campeão maranhense. Se despediu do Sampaio Corrêa, aceitou uma proposta irrecusável para um atleta de 40 anos, você jogar na Europa, né? Vai jogar no futebol de Luxemburgo, é um futebol minúsculo? Mas vai jogar a Europa, vai jogar um play-off de Champions League e com 40 anos de idade e um contrato de 2 anos, meus amigos. Então não tem como recusar um contrato Como é que desse. vai recusar? Não É recusa. impossível recusar um contrato desse, né? E o Felipe aceitou. O Sampaio eu tava até separei aqui, Dani, o nome do time. Differdange 03. Differdange 03. É o time que o Felipe vai jogar lá de Luxemburgo. Mas assim, o Sampaio já, sabendo da movimentação do Felipe, né, o presidente Sérgio Frota, foi atrás de um goleiro, né, contratou o Rafael Mariano, também experiente, 33 anos, um pouco mais novo que o Felipe, esteve no Ferroviário agora do Ceará, né, nessa temporada, né, e chegou de empréstimo junto ao Serra Branca da Paraíba. Esse é o goleiro do Sampaio para as próximas rodadas. É bom lembrar que o Sampaio está em preparação para encarar a equipe do Atlético, que perdeu agora no final de semana a liderança da Série C, Volta Redonda assumiu a liderança e quer recuperar a liderança. E para recuperar vai ter que ganhar o Sampaio aqui no Castelão. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o Sampaio continue, né, a sua melhora, que já é bem notória, né? Já bem observável a melhora do Sampaio, continue a sua sina de bons resultados agora recentes e que o Sampaio conquiste uma vitória diante do Atlético. O jogo será realizado agora no final de semana, né, Dani? Isso, vai ser no No sábado. final de semana não. É agora, né? No meio de semana. Vai ser na quarta-feira o jogo, verdade. Quarta-feira, No 7 sábado, horas da rodada. noite. Isso, quarta-feira, 7 horas da noite no estádio Castelão. A gente torce por uma vitória do Sampaio. E que o Sampaio vença. É o líder do campeonato, mas futebol é 90 minutos. 11 contra 11. Exato. Agora a gente fala do Maranhão Atlético Clube aqui no programa. O MAC que tem um outro jogo importante, porque para quem estava acostumado a ver o Maranhão Atlético Clube vencendo desde 2023, o MAC está a 4 jogos sem conseguir uma vitória. Greg, Sim. que MAC diferente. 4 jogos sem vencer, o técnico Vinícius Saldanha tem que buscar essa vitória do quadricolor maranhense, que a torcida agora já está no pé, já pegou no pé. Quinta-feira, né? Quinta-feira, o jogo diante do Cametá. Do Cametá, aqui, né, em São Luís, né? Aqui em São Luís. Aqui em São Luís, então tem Sampaio quarta e MAC quinta em São Luís, diante do Cametá, e o MAC precisa ganhar essa partida. Teve algumas movimentações de bastidores, Matheus Rubens, que foi contratado da equipe do Pinheiro, a pedido do técnico Zé Augusto, deu tchau, né, para a equipe do Maranhão Atlético Clube, né, foi embora do Maranhão Atlético Clube, apenas 4 jogos disputados, né, e o Maranhão Atlético Clube está tentando reverter essa situação negativa. A gente falava há muito tempo que era o time que jogava o melhor futebol do estado do Maranhão e parou, estagnou e regrediu, né, e agora a gente torce para que o Maranhão Atlético Clube volte, né, aos seus tempos de glória, que eram recentes, foi agorinha, estava ganhando todo mundo. Então volte para esses tempos de glória. E lembrando que o MAC, se vencer na quinta-feira, a equipe do Cametá assume a liderança do Grupo A2. Ainda tem isso. É tão embolada, né, a Série D do Campeonato Está em Brasileiro. quarto lugar e consegue. Se ganhar, com esse jogo a menos, assume a liderança. Só pra gente ver, né, Dani, como é que é. Greg, agora a gente vai falar sobre a seleção do Campeonato Maranhense pela Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Maranhão. Enfim, o Campeonato Maranhense acabou. Foi. Acabou e aqui a gente vai trazer os nomes dos destaques que foi feita na eleição pela Crônica Esportiva Maranhense. Exatamente, olha, foram eleitos, né, pela Crônica Esportiva Maranhense os melhores da seleção. A seleção maranhense tem no gol, viu, nessa câmera aqui, ó, o goleiro Moisés, do Maranhão Atlético Clube, os zagueiros Franklin, do Sampaio, e Maicon, do Maranhão Atlético Clube, o lateral direito Franklin, do Maranhão Atlético Clube, e o lateral esquerdo André Radija, também do MAC, o volante Cavi, do MAC, Adeilson, do MAC, os meias Ronald Camarão, do MAC, e Barata, do MAC. Eita, rapaz! Atacantes Pimentinha, do Sampaio, e Bruno Baio, do Sampaio. O craque do campeonato é o Ronald Camarão, né, do Maranhão Atlético Clube, o revelação Adeilson, também do Maranhão Atlético Clube, e o técnico Zé Augusto, Sampaio Corrêa, Maranhão Atlético Clube, porque o trabalho todinho dele foi no Maranhão, né? O árbitro Paulo Mourão e os assistentes Elcio Araújo da Silva e Antônio Adriano de Oliveira.
Greg, não tenho o que reclamar. É Maranhão Atlético Clube e Sampaio Corrêa dominando a seleção do Maranhense. Isso Tá aí, certo. justíssimo, justíssimo. Assim como foi a final, de forma justa. Justíssimo de forma... E tem mais. Na verdade, o Maranhão dominou a seleção. Porque o Maranhão jogou o melhor futebol desse Campeonato Maranhense e deveria ter sido campeão. Só não foi o campeão porque a Federação Maranhense melou o campeonato, bagunçou o campeonato, estraçalhou o Campeonato Maranhense com aquela em junho? pataquada do Campeonato Maranhense quando decidiu fazer aquela semifinal entre MAC e Tuntum sem esperar a decisão do STJD. Então, a culpa da bagunça do Campeonato Maranhense é da Federação Maranhense de Futebol, que estava muito bem organizado, por sinal, o campeonato. No começo a gente ia elogiando, né, que tinha interiorizado o campeonato. A questão não foi a forma de disputa. Foi legal a forma. O problema foi o depois. Foi não ter ambulância em campo, faltar energia, WO. Jogar uma semifinal que não vale. Jogar semifinal que não vale. Jogar final que também não vale. Jogar final que não vale. A bagunça completa da Federação Maranhense de Futebol. Mas parabéns a todos. Eu particularmente concordo com todos aqui que foram escolhidos. Eu até pensei, será que tem alguma coisa que eu discordo? Não. Não, tá tudo Concordo certo. com todos que foram escolhidos. Realmente, o Ronald foi o grande destaque do campeonato. E o Maranhão tem mais jogadores aqui, apesar de ter sido visto, porque o Maranhão jogou mais jogo que todo mundo. Né? É um jogo que não valeu, depois que valeu, então jogou mais jogo que todo mundo. Então teve mais oportunidade de seus jogadores se destacarem. Certíssimo. Greg, fim de papo. Quem puder assistir, quem quiser assistir a gente novamente, assiste onde? Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação, né? Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. O nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. É bom lembrar também que esse programa tem reprise. Toda terça-feira, às 7h30 da manhã e também às 2h da tarde na tela da TV Assembleia. E é também bom lembrar que você pode comentar, curtir, compartilhar o programa inteiro, as matérias, as reportagens no YouTube da TV Assembleia. Tá tudo lá, viu, Dani? Certíssimo. Greg, eu te espero no próximo programa. Valeu, minha amiga. Tamo junto. Gente, obrigada pela audiência. Até lá. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, gente. Tchau.